Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Eu estou recebendo aqui o professor Dr. Michel Canuto e a psicóloga Larissa Menezes. A gente vai falar agora de uma capacitação muito importante aqui para o nosso estado. É a primeira capacitação em bullying escolar do ILAS no Distrito Federal. A gente fala aqui para o nosso estado, por quê? Porque automaticamente o que acontece em outras regiões e tem a presença de profissionais aqui do nosso estado, acaba trazendo reflexos aqui para o território sul-mato-grossense também. Ainda mais de um assunto que deve ser discutido todos os dias, afinal o bullying ainda, infelizmente, é realidade e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Muito bom dia, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia Carlos, é uma satisfação imensa estar aqui ladeado da minha colega Larissa Menezes. O tema do bullying é um tema tão importante de ser debatido porque nós estamos vivendo, de fato, uma pandemia de violência social. Então, hoje, enquanto eu estava no café da manhã no hotel, estava assistindo na TV Globo, um ataque teve também de cyberbullying que está vitimando diversas pessoas e isso precisa estar em pauta constantemente. Bom dia, é um prazer estar aqui e realmente é um tema de bastante relevância e que a atuação do psicólogo escolar é fundamental para a gente prevenir esse tipo de violência escolar. Antes de mais nada, vamos então começar falando sobre esse comportamento, doutora Larissa. Explica um pouquinho pra gente. O bullying, ele acontece em várias fases da vida, né? Em qualquer idade, mas a gente vê que isso é mais comum naquela fase da pré-adolescência, da infância também. O que hoje pode ser explicado, o porquê que isso acontece e é tão comum e o quanto que isso atinge esse público com mais intensidade do que as pessoas nas fases adultas? Olha, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, então a gente trabalha muito com pensamentos, sentimentos e comportamentos. A violência em si, então, se a gente pensar nesses agressores, eles utilizam essa violência como uma forma também de mostrar que está em sofrimento psíquico. Assim como essas pessoas que sofrem o bullying também geram todo o processo de sofrimento, isolamento social, essa parte também podem desencadear transtornos ansiosos, depressivos. E uma das coisas que a gente sempre fala, a escola, ela já possui uma pressão ambiental. Então, quando as crianças e adolescentes chegam nessas escolas, eles já chegam com medo, né? Eu preciso fazer amigos, eu preciso ir bem vamos dizer, nas matérias. Então, a importância da gente favorecer esse ambiente é fundamental, porque hoje a gente fala que os transtornos mentais, eles têm causas multifatoriais. Então, se eu já tenho uma predisposição genética a desencadear transtornos depressivos, ansiosos, a importância da gente ter um ambiente totalmente assertivo pode simplesmente prevenir esses transtornos. Então, a gente precisa olhar tanto para esses agressores que possuem essa desregulação emocional, quanto também para essas vítimas. Perfeito. Agora, doutor Michel, quando que foi o momento em que o senhor acredita que esse assunto, melhor dizendo, merece ser discutido e que pode, de certa forma, continuar, por mais que existam aí várias campanhas de conscientização nas escolas, mas é um assunto que deve atingir todos os públicos. Então, de onde o senhor acredita que surgiu essa ideia de trazer essa pauta para ser tema desse debate tão importante? Quando eu comecei meu doutorado em 2017, eu fiz 2, né? Então, eu trabalhei o bullying, essas questões de violação de direitos humanos, e outro eu trabalhei com direito de família. O que acontece? Quando eu tive essa ideia de montar esse projeto de tese, muita gente me perguntava, mas para que você vai discutir um assunto que nem é um assunto, na verdade, não é um tema de tese? Porque é tão insignificante discutir o bullying, as pessoas falavam. Mas, quando eu terminei o meu doutoramento e fui para o pós, eu percebi que era um assunto já que não tinha mais retorno na sociedade, porque está impregnado na nossa sociedade. Porque antigamente era assim, eu não gosto de você, te chamo de gordinho. E acabou ali. Hoje não. Hoje a violência sistematizada, que está lá na Lei 13.185 de 2015, ela diz o seguinte, que sistematizar significa persistir naquela questão. Então eu vou te perseguir, te diminuindo, fazendo algum tipo de ato violento, até que você alcance o suicídio.
Então, o bullying de hoje ele é só um nome social dentro de uma lei. Inclusive, hoje, quando nós pegamos o Código Penal também, o artigo 146A do Código Penal dispõe que bullying é uma conduta criminosa. Então, nós não estamos mais falando de um negócio, de algo que você pode resolver dentro da escola. Nós estamos falando algo que se resolve na delegacia e vira um processo também criminal. Agora, doutor Michel, é interessante a gente falar sobre isso, afinal, isso acontece com uma frequência maior dentro dos ambientes escolares, e a gente vê que existe talvez uma certa dificuldade de fazer com que isso entre na cabeça daquele público, né? Público-alvo, que são os adolescentes e até mesmo as crianças, porque eles não têm realmente, em alguns casos, a noção da periculosidade que isso pode atingir na vida de uma pessoa. Mas a gente tem que falar também um pouco da responsabilidade, né, e da atuação dos professores e de todo aquele público adulto. Então, qual que é a principal responsabilidade, né, dos professores na escola, das pessoas que atuam dentro daquele ambiente escolar? Como a senhora acredita que essa primeira capacitação vai contribuir para o desenvolvimento desses profissionais? Deixa eu te contar uma coisa. Essa capacitação do ILAS, na verdade, sou coordenador de lá, ela iniciou porque eu tive 5 ciclos de capacitações aqui no Mato Grosso do Sul, pela UFMS, e nós capacitamos mais de 10 mil pessoas. Então, foi um projeto assim, grandioso. Como é um projeto que eu descontinuei pela UFMS, então estou retomando isso. Então, perceba o quanto é importante continuar, pelo menos, conscientizando as pessoas. Quando você me fala de responsabilidade, a Constituição ela diz que a responsabilidade para o bem-estar, para a pacificação social, é do Estado, da família e da sociedade. Perfeito. Certo? Então, quando nós temos essas 3 questões ali vinculadas, nós temos que pensar quais são as atitudes e as ações também que nós precisamos ter no dia a dia. Então, por isso que capacitar as pessoas é tão importante. Ainda mais um curso que não tem custo nenhum, né, e é acessível para todas as pessoas. Quando você falou de Brasília, ele é ofertado por Brasília, mas ele é distribuído para o país todo. Então, quem quiser assistir, pode ter certificação também, né? Então, é interessante isso. Mas o que eu penso hoje é que as pessoas não sabem nem o que é violência. Nós estamos vivendo uma sociedade que todo mundo está desconectado, as famílias estão desconectadas, as pessoas estão desconectadas de amizades. Então, as coisas estão perdendo um pouco o sentido. Então, quando nós falamos de ideação suicida e de suicídio também, você começa a enxergar uma questão que as pessoas estão acostumadas a viver no patamar de invisível. Então, assim, é algo que me preocupa bastante, porque se eu sou violentado, muitas vezes eu nem sei se eu estou sendo violentado, eu estou aceitando aquilo constantemente, e quando eu chego em casa, né, na condição de criança e adolescente, eu também não tenho um pai ou uma mãe também para conversar, porque todo mundo está exaurido de serviço, Nossa, né, cansado, né, o salário mínimo não paga as contas, infelizmente. Então nós estamos vivendo um ciclo também de violência governamental. Como é que as pessoas estão vivendo hoje, ou estão sobrevivendo? Muito bem. Doutora Larissa, a senhora colocou bem essa pontuação aqui no início da sua fala sobre esse cuidado, né, que esse público precisa ter. Mas só que eu acho que o cuidado maior também, diante disso, é quando aquela pessoa, aquele jovem, aquela pessoa que sofreu bullying, ela inverte papel. Ela acaba passando no lugar do agressor, a pessoa que comete bullying. Isso acontece muito também, não é mesmo? Realmente pode acontecer, porque dentro do processo da capacitação que a gente faz, eu trabalho muito desregulação emocional, regulação emocional e habilidade social. Hoje as pessoas não possuem muito uma comunicação assertiva. Ou eles possuem uma comunicação passiva demais, ou muito agressiva. Ou seja, eu preciso me defender, então eu também vou praticar uma comunicação mais agressiva. O oprimido vira o opressor, né? Exatamente. Então, a gente trabalha muito essa parte de habilidade social e comunicação assertiva. Então, por exemplo, como que você pode se impor diante dessa situação? Então, é que eu falo, a gente precisa, primeiramente, psicoeducar esses professores, esses pais, diretores e principalmente os alunos sobre essa situação do bullying. Olha, isso é um crime, isso precisa ser dito, isso precisa ser falado para esses pais também entrarem dentro dessas escolas e também acontecer todo o processo de denúncia. Então, como que eu vou trabalhar a habilidade social? Olha, eu não gosto quando você fala dessa forma comigo. Você precisa entender que a forma como você está gerando uma violência, isso é um crime, precisa ser denunciado. Então, a gente trabalha muito isso. De vez de você ter uma comunicação passiva demais ou agressiva demais, a gente treina habilidades sociais para você ter uma comunicação assertiva.
Doutor Michel, a doutora Larissa comentando aqui com a gente, eu estou notando que é um curso muito didático. É um curso que realmente é feito para todos os públicos, né? Exatamente. O que acontece, Carlos? Se você hoje não trabalhar o foco interdisciplinar, você acaba fechando o nicho do seu serviço. Então, nós pensamos justamente na psicologia, no direito, na educação e todos os campos também que queiram debater esse assunto. Durante a nossa capacitação também tem um momento de fala lá, de troca de mensagens, respostas também. Então, o interessante é justamente isso. Porque se nós ficarmos pensando somente numa região, somente num público, nós vamos debater esse tema com as paredes também, né? Nós vamos ficar fechados com isso. Então, era isso que eu ia perguntar, inclusive. Vocês notam, de fato, uma diferença de estado para estado, de região para região, na agressividade, nos casos mais perigosos, quando a gente fala de bullying? Ou realmente é universal? Não, é universal, mas se você for pensar no Rio de Janeiro, principalmente, né, o Rio ele é pioneiro na confecção de leis municipais, leis estaduais. Nós temos também uma lei hoje que é a 15.100 de 2025, que é de restrição de uso do celular nas escolas. Então, essa lei ela surgiu justamente no Rio. Por quê? O professor não conseguia mais dar aula, ninguém conseguia mais ensinar nada, o aluno não tinha mais o nível de aprendizagem de absolutamente nada também, só no celular. Eu que sou professor, falo para você, é horrível você entrar numa sala de aula e todo mundo está conectado no Instagram, no Facebook. É como se você estivesse sendo pago para fazer nada e a pessoa também não está fazendo absolutamente nada. Então, é tudo isso. Mas eu penso que o Rio de Janeiro hoje tem uma inflamação, né, uma potencialidade maior nesse caso de violência. Eu vou te contar um caso rápido aqui do Mato Grosso do Sul. Por favor. Em 2017, eu visitei uma escola aqui de Campo Grande e a diretora disse, se você tivesse feito essa intervenção uma semana antes, você poderia poupar a vida de uma menina. Uma menina de 13 anos cortou os punhos com uma lâmina de gilete. Ela sofria racismo, ela sofria questões de pobreza extrema também, porque não tinha roupa, não tinha chinelo, não tinha absolutamente nada. Aí eu te devolvo a pergunta, cadê o Estado? Agora são 8h20 em Mato Grosso do Sul. Doutor Michel, isso é uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui, porque alguém tem que ser responsável pela vida dessa menina, Exatamente. Não é mesmo? Então, é justamente por isso que cursos como esses, capacitações como essas existem, justamente para poder fazer a parte, fazer com que isso de forma gradativa, porque o bullying é o bullying desde sempre, né, doutora Larissa? Inclusive, eu acredito que tem pessoas nos ouvindo nesse momento falando, mas na minha época eu era chamado de gordinho, de pretinho, de não sei o quê, tô aqui vivo trabalhando. Mas era uma outra época. Hoje, o mundo tá completamente diferente, né? Exato, e é uma coisa que eu falo. Existe hoje uma geração, vamos pensar dessa parte aí, né, que foi os nossos pais que sofreram isso, de uma geração de autossacrifício. Eu sofri tanto, mas eu tô aqui. Por quê? Porque não era falado sobre emoção. Exato. Hoje, falar sobre emoção é a visão de vulnerabilidade. Não, eu não posso falar que eu tô triste, eu não posso falar que eu tô ansioso, eu não posso falar que eu tô sofrendo. Então, por isso que eu falo na orientações de pais. É super importante você perguntar pro seu filho, como que você foi na prova. Mas eu também tenho que chegar pro meu filho e falar, filho, se você pudesse descrever uma emoção hoje na escola, qual seria? Você se sentiu ansioso? Você se sentiu triste? Você se sentiu com medo, angustiado? Porque a partir dessas emoções que a criança vai olhar e falar, poxa, tudo bem eu ser hoje, estar vulnerável, tudo bem eu compartilhar isso com meu pai, com a minha mãe, com os responsáveis, porque isso vai fazer com que eu consiga me fortalecer e entender que falar sobre emoção não é ruim, né? Então, antigamente, com certeza, essas gerações já sofriam, mas tinha esse autossacrifício. Não, eu preciso sofrer, eu não vou falar sobre isso. Nossa, imagina eu chegar pro meu amigo e falar que eu não gosto desse tipo de brincadeira. Não, vou me zoar mais ainda. Quero continuar fazendo parte do grupo, né? Exatamente. Então, olha a importância da gente trazer as emoções. Trazer emoção não é sinal de fraqueza, pelo contrário. Eu falo hoje que fazer terapia é para os fortes, porque ir falar sobre as suas emoções não é fácil. Eu acredito. Doutor Michel, vamos então reforçar para quem está nos ouvindo, seja professores de escola, diretores de empresas também, porque isso acontece também no ambiente de trabalho, né? A gente está falando muito de escola aqui, mas isso acontece também muito no ambiente de trabalho. Quem quiser fazer parte dessa capacitação, da primeira capacitação em bullying escolar do Instituto Latino-Americano de Educação para a Segurança, o ILAS,
Qual é o caminho? O evento ocorrerá dia 25 de junho, 7h30 de Brasília, e você pode fazer inscrição em capacitação.ilais.org.br. Todos serão certificados, e para quem também está nessa entoada de terminar a graduação, fazer um concurso público, tudo isso conta também como hora complementar, hora de Legal. atividade também. Então é interessante para todos os públicos de fato. Então, tem algum contato também, doutor Michel? Algum contato? Tem o @ilais, tem o @Michel Canuto de Sena. E @menezes.larissa. Perfeito, então eu vou repetir para você que está nos ouvindo nesse momento e quer saber mais informações sobre essa primeira capacitação em bullying escolar do ILAIS, pode acessar as redes sociais, @ilais.oficial ou então @michelcanutodesena ou até mesmo menezes.larissa. Isso. É o Instagram, as redes sociais dos profissionais envolvidos nessa primeira capacitação que acontece. Inclusive, doutor Michel, existe aí um planejamento de estender isso para outras regiões do nosso país? Sim. O nosso ciclo de capacitação, a partir desse momento, ele vai seguindo. Segunda capacitação, terceira, quarta, sucessivamente. E por aí Com vai, né? profissionais diferentes, né? A gente vai fazendo esse rodízio também. Dessa vez nós teremos a Larissa falando da psicologia, a Maria Cristina da OAB de São Paulo falando de racismo, eu falando também dessa interface criminal do bullying, e a Rafaela falando do direcionamento de política pública do SUS para as pessoas que sofrem bullying também. E a nossa querida Dulce Maria também, que é comunicadora da rede também, JFM, fazendo toda a intermediação. Muito bem. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Agora são 8h24.